Não estou ouvindo o som. Tá falhando o som, hein, Joaquim? De novo. Opa, hoje está meio. A internet não está muito. Bom, Agora voltou. a gente está ao vivo aí pelo Facebook, o pessoal já está acostumado com essas coisas de internet. Deixa eu só ver se nós estamos aparecendo aqui na telinha para o pessoal que está nos assistindo. Agora acho que sim. Está Vou escrito tirar, live. vou tirar a privacidade e deixar para o público, porque o pessoal que quiser se manifestar e pergunta também pode acompanhar aqui. Mas eu estava dizendo que começa mais um bloco Saúde do Homem, e há umas 2 semanas eu conversava com o professor Dr. Marcos Tobias Machado sobre o lançamento do livro Histórias da Quarentena, o qual ele prefaciou. E eu recebi gentilmente o livro, o lançamento foi agora, dia 19, né, de outubro, uma segunda-feira, e eu estava impressionado, porque comecei a ler aqui o prefácio, e ele realmente é muito importante, porque é um relato de vida que a gente tem que ler, acompanhar, pensar, refletir. Confesso que eu não cheguei até o final do prefácio, eu acabei de receber aqui, mas só o início e a parte conclusiva já é interessante. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, muito obrigado por me conceder o prazer desse papo, que vai ser bastante diferente. Acho que sim. A gente sempre tenta reinventar as coisas, né? A gente fala de medicina, fala de arte, fala de vivências. Eu gosto muito de estar aqui com você, Joaquim. Obrigado você pela oportunidade. Eu adoro esse papo. Olha, o começo do prefácio, a gente vai começar a falar. Deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp, senão ele vai ficar fazendo barulhozinho aqui. Já é interessante, porque é um depoimento, acima de tudo, corajoso. Você começa dizendo o seguinte: começa mais um dia de plantão urológico no hospital em São Caetano, e a enfermeira, lógico, eu não vou ler tudo, porque senão também o pessoal não vai comprar o livro, tem que comprar para ver, mas mais do que isso, é relativamente extenso, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Mas quando a enfermeira vira para você logo de cara, e era o comecinho da Covid por aqui, diz: doutor, tem de vestir a máscara N95, a máscara normal, 2 aventais, o protetor ocular e o escudo plástico. Aí você pergunta para ela: mas tudo isso para passar uma sonda na bexiga? Ela falou: pois é, esse agora é o protocolo. E você olhando cenas na TV, vendo gente desmaiando nas ruas na China, tendo que ser levada para o hospital por problema respiratório. O prefácio começa por aí. E a tua experiência com a Covid-19 também começou aí, né? Exatamente. Né? Ninguém sabia muito bem o que era, o nível de gravidade. A gente não sabia o índice de mortalidade, a parte de infectividade a gente sabia que era muito importante, que era altamente infectante, né? E aí essa coisa, será que a gente vai ter proteção suficiente, máscara, avental para tudo isso? Né? Toda vez que for ver um paciente tem que usar esse negócio. Então a gente não sabia muito bem. E no começo havia um grande medo, né? E eu relato um pouco disso e relato também a questão de ser o ser médico, né? Que eu começo falando o ser médico e depois o ser humano normal numa família com uma senhora de 70 anos, minha mãe, que eu moro com a minha mãe, e 3 adolescentes. E aquele receio de eventualmente infectar as pessoas. Né? E eu falo que não era nem previsível, nem justo e nem previsível. Eu estar combatendo a doença, estar tratando gente e infectar os meus próprios familiares.
Então, era um grande dilema, né? Um dilema. Eu digo, eu propriamente não tenho medo da doença, não tenho medo de ficar doente tratando pacientes. Isso é uma perspectiva muito minha. Então, eu digo que eu sou um guerreiro da saúde. Né? E falo também que morrer num campo de batalha para um soldado que está querendo lutar a favor da vida seria muito honroso para mim. Mas, ao mesmo tempo, o receio de infectar um familiar meu e poder ter um sofrimento muito grande. Então, vou contando essas histórias, aí vou falando da minha internação, depois eu conto um pouquinho como que eu passei, como que eu fui internado. Eu acho que fez parte desse relato eu eternizar o Hospital São Luís São Caetano, pela qualidade, pelo nível do corpo clínico, pelo nível da infectologia, do pronto-socorro, dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, de todos que lá estavam, da diretoria. Né? Então, quis realmente dizer isso porque é um hospital de um nível muito alto. Né? Um tratamento de excelência que eu recebi, muito carinho, né? Muito personalizado, muito humanizado. Então, fiz questão de contar essas histórias, né? E de falar das coisas que eu li durante... Porque é muito a perspectiva que você tem internado, doente, ou com até algum risco, né? Muda um pouco. Né? O que você busca na vida provavelmente é a essência dela. E não as coisas pequenas, e não a tristeza, a chateação, a briga, a discussão. Então, aí eu fui falando as coisas que eu fui lendo, os filósofos que eu fui lendo, né, as coisas todas que se... Caiu. Infelizmente, caiu aí o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Vamos esperar para ver se ele entra aqui para continuar. Hoje a internet está particularmente complicada. Né? Voltando aqui. Professor, deu uma queda na internet. A internet hoje está complicada. Nós vamos ter que editar bastante esse programa, mas o papo está tão bom que a gente tem que continuar falando. Sabe o que me chamou muito a atenção nesse teu prefácio? O momento em que você conversa com a infectologista e ela vem e pergunta para você, imagino eu, até por um certo respeito, talvez ela seja uma médica mais jovem, não sei, eu criei essa imagem na cabeça, e pergunta, que medicamentos você quer tomar? E aí você diz para ela assim, olha, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, confio no teu trabalho, eu sei da tua competência, aqui eu sou paciente. E aí, um pouquinho mais para frente, você relata uma experiência que eu reputo que é óbvio que a gente não quer que ninguém fique doente, mas que todo médico acho que deveria passar, não sei se internado ou pelo menos refletir sobre isso, se colocar na condição de paciente. Você fala isso no prefácio, que eu olhava para o lado e via os outros pacientes e sabia, e pela primeira vez assim, eu mudei completamente a minha forma de ver o paciente, porque eu era paciente também ali. Só para que o nosso telespectador tenha uma ideia. Há quantos anos você é médico? Bom, eu já estou formado há 30 anos. 30 né? anos. São 30 Olha, anos já, e como especialista, quase 25. Né? Então, já tem bastante tempo. E essa conversa com a infectologista, ela é uma amiga pessoal, mais ou menos da minha faixa etária, então não é tão jovem. Eu acho que é um grau de humildade muito grande, né? Perguntar para um outro colega, né? O que você quer tomar? Eu falo no livro que a coisa que mais afeta a gente, que mais nos deixa, nos impulsiona, é a assertividade que a gente pode ter para o paciente. Então, o que eu falei para ela, falei, confio plenamente no que você fizer, pode me dar o que... Porque não tinha protocolo de pesquisa no hospital para eu tomar alguma droga experimental, porque não tem nada que seja diretamente aprovado e comprovado. Então, aí ela me deu tudo que ela achou que tinha que dar, muita atenção, muito carinho. Então, sou eternamente grato à doutora Glaucia, a toda a equipe dela, da infectologia, que cuidaram de mim com muita gentileza. mas você fala que mudou bastante o teu conceito de como ver o paciente, né? Foi isso? Na verdade, você está do outro lado da trincheira, né?
Quando você está de um lado da trincheira é uma coisa, quando você está do outro lado, você passa a ter visões. Eu já fui operado em outras situações, também tenho alguma vivência a respeito disso, mas quando você está mediante uma doença que pode ser letal, pode ter consequências graves, você fica muito preocupado em enxergar realmente a essência das coisas. Né? O que a gente pode fazer para realmente viver com plenitude. Né? E aí você vai buscar espiritualidade, vai buscar coisas que eu adoro, de mitologia, de filosofia, vai ler, vai, né, tentar se equilibrar. Né? Eu digo também no livro que é muito importante ter um equilíbrio tanto físico quanto mental nesse momento de isolamento. Né? Você às vezes longe da família, né? Isolado das pessoas que você gosta, isolado das coisas que você faz normalmente na rotina, né? E vendo também a experiência de pacientes, né? Muitos pacientes com problemas psíquicos muito sérios, em virtude desse medo, dessa incerteza do que vai acontecer no futuro. Então é muito variável a reação de pessoa para pessoa, Você mediante isso, o aproveitou, isolamento, a doença, etc. você aproveitou para reler Dostoiévski, Nietzsche, que são teus ídolos aí, Decameron também, que fala da peste negra, né, que tem uma semelhança. Dava, mesmo com febre, com dor, com o fato de estar numa UTI ali e tal, dava para ter, no É, isolamento, no dava para ler. primeiro dia, na verdade, no primeiro dia eu já melhorei muito. Eu fiquei 10 dias em casa com febre, passando mal, e aí eu resolvi ir para o hospital porque eu não estava me alimentando bem, estava desidratado, não estava urinando bem. Falei, acho que eu estou com algum problema sério. E eu estava provavelmente naquele momento mais inflamatório da doença, né, no 10º dia. E aí fui para o hospital, mas rapidamente com as medicações eu já fui melhorando. E aí melhorando eu consegui dormir, que eu estava 3 dias sem dormir. E aí já deu vontade de começar a ler, de começar a ver as coisas, de agradecer, né, mostrar gratidão por tudo que eu estava passando e já estava superando. Né? Meus exames estavam muito bons, o pulmão estava 30% comprometido, mas eu não tinha uma falta de ar muito grave, né? Só um pouco de cansaço. Então eu fui agradecendo e lendo. É interessante, né? O Dostoiévski, a questão do mito da gaiola, né? Você tem que, por mais que a gaiola esteja aberta, muitas vezes quem está dentro não sai dela e Certo. fica naquela mesmice. A mesma coisa o Nietzsche, um raciocínio muito parecido a respeito de que a única possibilidade de você progredir é na zona de desconforto. É mais ou menos uma ideia parecida com a da gaiola do Dostoiévski. Então, por isso que eu citei esses dois autores. A gente, se quer fazer alguma coisa diferente, a gente tem que tentar sair dessa zona de conforto, tem que estudar, tem que crescer, tem que se desenvolver. E aí a vontade de superar essa doença para poder fazer tudo isso mais e mais emergiu muito dentro de mim. Né? E depois o Decameron, acho que é interessantíssimo, quem não leu, quem não tem ideia, né? São 10 jovens em Florença, na época da peste negra, que se isolam da parte central para contar vivências e histórias. E isso era uma coisa lúdica para eles. Eles iam conseguindo sobreviver à morte, né? A transmissão da doença, aquela coisa muito triste, né? Muitas vezes contando histórias lúdicas, eles foram passando o tempo ali, então é muito interessante, são 100 contos que eu acho que vale a pena ler ou reler, né? Nessa situação que a gente está passando para entender um pouco o que eles passaram há 700 anos atrás. Então, me chamou a atenção e eu fui atrás para procurar isso. E você leu todas as histórias desse livro. Tem alguma que impactou mais? Tem algum tema, algum ponto que chamou mais atenção? Ou Olha, cada tem uma. uma coisa curiosa, que são 20 contos, né? 20 autores diferentes. A grande maioria, se eu não me engano, tem 2 ou 3 homens só. Né? O Decameron eram 7 mulheres e 3 homens. Então, uma situação muito parecida. Certo. Quando você lê textos de homens e mulheres são diferentes pela própria percepção.
os textos dos homens são mais objetivos, tirando um caso de poesia, que é um pouco mais subjetivo, mas os textos escritos por homens tendem a ter uma objetividade um pouco maior, pelo menos nesse livro, né? Um pouco mais inteligíveis. E os textos das mulheres têm um pouco mais de imaginação, mas são muito interessantes, né? Exatamente o nome, se eu tivesse com o livro aqui, eu poderia te falar o nome dos contos que me chamaram mais atenção. Mas tem um conto muito curioso, onde ela fala que ela se sente, ela começa a cantar um pedacinho da música da Rita Lee, né? Onde parece que ela está em outro planeta, né? É muito interessante, ela vai citando a letra, começa como se ela estivesse cantando, e depois ela vai explicando o contexto, como é que ela se sente, estando em outro, né, em outro estágio, em outro planeta, como se estivesse na música. E aí vai desenvolvendo. Então, é muito, muito criativas as histórias, né? São individuais mesmo, contam dramas pessoais, contam superação, contam coisas de relacionamento. É muito legal esse livro, né? Eu acho que é um relato para as gerações futuras. Aqui é uma outra travadinha, logo, logo volto aqui. Deixa eu ver se volta aqui. A fala do professor Dr. Marcos Tobias Machado, voltando. Opa! Hoje a internet está terrível. Caiu de novo, vai voltar aqui. E a gente continua aqui, porque eu estou curioso até para saber quem são os autores de cada um desses contos, desses 20 contos que aparecem no livro Histórias da Quarentena. Aí, professor, opa, voltando aqui, vamos ver se... Voltou. Esses autores, dá para dizer, eles são médicos, não são médicos, são pessoas que foram infectadas pela Covid? Quem são? São pessoas comuns, alguns não são infectados pela doença, a maioria deles não, mas contando histórias de isolamento mesmo, né? A maioria não é profissional, tem alguns jornalistas, tem uma pequena biografia de cada um dos autores, embaixo o que eles fazem, tem empresário, tem esportista, tem de tudo ali, e contando essas diferentes vivências, né? São duas editoras, né? As duas Silvias, a Silvia Previdelli e a outra Silvia, que trabalha junto com ela também, e me fizeram um convite para fazer esse prefácio, porque perceberam que não tinha ninguém, nenhum médico nos 20 autores, né? Aí resolveram convidaram a minha primeira esposa, que escreve muito bem, tem uma facilidade de escrever, mas ela falou, não, eu vou te indicar alguém que está na linha de frente e que pegou a doença. Então, eu acho que o relato dele vai ser mais interessante. Eu já conhecia essa amiga da minha esposa desde muito tempo, e ela me mandou a mensagem, convidou, falou, a Thelma falou para você escrever. Eu falei, mas quem disse que eu sou escritor? Você quer me tirar da minha zona de conforto, né? Vou ter que fazer uma coisa que eu não estou acostumado. Mas como ela sabe que eu não fujo de desafio, eu vou encarar e vou fazer isso aí. Aí ela tinha um prazo também para ser feito, que eu tinha que respeitar o prazo. E aí fui trocando ideia com ela, falei, me dá um guia do que você precisa, né? Um direcionamento para eu poder fazer. Agora, o que eu fiquei mais feliz foi que eu não teve pouquíssima edição no texto que eu fiz, né? Alguma coisa de vírgula, uma palavra ou outra que eu coloquei. Então, praticamente o texto que eu mandei foi exatamente o que foi publicado, né? E esse livro está disponível, eu queria deixar para as pessoas no site, né? É o www.realitybooks.com.br/shop. Então, Legal. quem quiser adquirir o livro ou ter acesso a isso, é só entrar no Reality Books. Legal. Né? Que maravilha! Realmente. Agora, então, parabéns, porque o texto está impecável, o texto está. Eu sou chato com texto. Já falei isso várias vezes. Eu sou daqueles editores que, como eu digo, a única coisa que eu sei fazer na vida é escrever. Então, eu sou muito chato com texto. Às vezes, textos até de colegas jornalistas que eles me
eu coloco várias observações. O teu texto tá impecável, tá gostoso. A gente lê assim, num tapa. Eu falei que eu não li até o final, mas praticamente cheguei no final, e a gente faz aquela leitura dinâmica, passando por alguns parágrafos, para querer chegar logo no desfecho do texto. O texto tem estrutura, tem começo, meio e fim. O português é impecável. Então, olha, é raro. Isso me lembrou quando eu Olha, eu, comecei. vindo de Pode falar. você, vindo de você, eu fico lisonjeado, porque esse Não, texto eu escrevi numa rodada só, inteiro, de uma vez, e depois que eu leio, que eu escrevo, eu passo olhando a ortografia e a concordância, porque eu acho que é muito feio o texto mal feito, com concordância, com erro crasso. Né? Mas, assim, mesmo assim, ela colocou algumas vírgulas no meu texto, 2 ou 3 vírgulas, acertou alguma palavrinha, ou erro gráfico, tipográfico, eu digitei tudo para fazer, mas foi muito pouca edição. Então, eu fiquei feliz realmente com o resultado e a experiência, né, que foi para mim um túnel do tempo do que eu realmente passei naquele momento. Né? Então, estou muito orgulhoso de ter feito isso, ter superado essa limitação minha, que eu não tenho formação literária para esse nível de apresentação, mas fiquei feliz. ficou muito bom. E também fez eu entrar num túnel do tempo, porque a minha primeira experiência como jornalista foi em 1976, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, e eu fui convidado por um amigo. Eu trabalhava num escritório de contabilidade de um cunhado meu, fazia parte contábil, e essa empresa era uma empresa de comunicação que fazia assessoria de imprensa e editava os jornais e revistas da Associação Paulista de Medicina, ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, meu primeiro trabalho era fazer a revisão dos textos dos jornais da APM São Paulo, e os médicos que lá escreviam tinham um português espetacular e eles eram extremamente rigorosos e exigentes. Então, você não podia deixar passar uma vírgula errada. Uma vírgula. E tinha alguns jornalistas também famosos que escreviam lá. Um deles eu sempre cito, eu lembro, que era um cronista da Folha muito famoso, o Lourenço de Aféria. E o Lourenço escrevia espetacularmente bem. E o Lourenço me encarregava de fazer a revisão dos textos dele. Eu falava, mas que absurdo. Eu era um moleque eu tinha 17 anos de idade, estava no primeiro ano da faculdade, e eu falei, quem sou eu para revisar texto do Lourenço de Aféria? Eu lia o Lourenço na Folha todos os dias, ficava encantado com a performance dele, mas eu comecei a aprender e a ter que aprimorar o meu português a partir daí. Se bem que eu falo que eu tive a felicidade de ter tido um professor de português no ginásio, que era ainda ginásio, segundo ginásio estadual de São João Primo, o professor Humili Calasso, que depois foi dono do Colégio Guarupi, em São Caetano do Sul. Professor espetacular de português. Outro dia eu entrevistei aqui no programa, ele já está com uma certa idade, mas a gente relembrou desse tempo. E o que eu sei de português eu aprendi ali, no banco do ginásio. E depois fui aprimorando, claro. Mas o teu texto é aquele que é delicioso de ler. Parabéns. Viu? É a única maneira como eu sei me expressar, né? Com simplicidade, essa coisa de professor, né? A gente tenta ser um pouco didático, né? Para o público que você está falando, tentei ser bem genérico e fiquei feliz até com o resultado. Gostei da experiência. Quem sabe eu passo a escrever um pouco mais, né? Maravilha. Vou correndo comprar o livro para ler todos os contos, porque eu só li o prefácio até agora. Mas eu vou comprar o livro lá, vou lá na Reality Books, né, para comprar e ver isso aí. Professor, só queria uma opiniãozinha final. A gente está gravando esse programa muito transparente, a gente sempre fala. A gente está gravando na quinta-feira, 22 de outubro, 11h30 da manhã. E na véspera, 21, houve uma polêmica sobre essa história de vacina. Se a vacina é chinesa, se a vacina é inglesa, se a vacina é do Butantan, não é? Que tipo de serviço esse debate presta para a sociedade nesse momento? Olha, quando a gente vai... Na verdade, eu andei vendo bastante coisa a respeito disso, tanto coisa técnica quanto opiniões. O que parece que mais se aproxima da realidade é que é muito pouco tempo para você ter uma vacina com os testes rigorosos que devem ser feitos para poder ser usado em larga escala. Não quer dizer que não vá funcionar,
mas ela tem que passar por fase 1, fase 2, fase 3, né? Fase 1 é toxicidade, é saber o que malefício ela causa. E teve, algumas dessas vacinas tiveram reações tipo mielite transversa, mielite fica paralítico. Depois trata, melhora, ou reverte normalmente, mas tem a chance de ter problema mais sério. Então, isso é relatado. Então, é pouco tempo para passar toxicidade, depois o nível 2 já é de eficiência, mas numa escala curta. Depois o nível 3 é em larga escala populacional. Então, não houve tempo para passar por essas fases todas. Então, e tem gente muito radical dizendo não tome, essa é uma outra discussão, né? Você vai se tornar obrigatória. Na verdade, ninguém obriga ninguém a tomar nada, mas aí não deixa teu filho se matricular na escola. Então, praticamente, você fala que para matricular na escola tem que ter a vacina, se torna obrigatória, certo? Então, assim, cria lei, sei lá, você não tira o passaporte se você não tiver com o negócio de vacina em dia. Acaba obrigando as pessoas a tomarem um medicamento que não está totalmente estudado, né, totalmente aprovado. Então, esse é um receio muito grande. E a discussão na nível político, porque interessa a política que se dê pelo menos uma sensação de seguridade. Poxa, está todo mundo vacinado, estamos fazendo o melhor possível, né? Então, isso eu acredito que seja uma atitude com alta repercussão política, né? Quem conseguir fazer isso e realmente funcionar, eu acho que vai conseguir muitos votos. Então, eu me preocupo muito com isso, né? Até agora, tudo que foi apresentado de medicação, tudo, só explorou as pessoas, né? Não houve um benefício científico comprovado de nenhum dos tratamentos, né? Talvez com exceção da cortisona, que realmente diminui muito a parte inflamatória, mas é um remédio antigo, não tem nada de novidade, não é para a Covid-19, né? Mas para processos inflamatórios em geral. Então, quando você fala da vacina, a preocupação é essa, é colocar diversos produtos aí que estão correndo para vender, quem sair na frente vai vender mais, então é uma questão comercial importante, e os governos tentando fazer política com isso para dizer que causam seguridade, deixam as pessoas, né, estão imunizados, então não tem mais risco. Então, assim, tem risco de toxicidade real, tem risco de não funcionar. Caiu. De novo. Né? Então, tudo isso. Pode continuar, professor. Tá? Então, tudo isso é que ela deu uma parada na imagem e eu não sabia se estava ouvindo o som. Né? Então, tudo isso são as preocupações que o médico tem com a seriedade desse tipo de imunização que vai ser proposta, que está sendo proposta. Como estudo, não tem problema, fica aberto quem voluntários que queiram realmente receber. Hoje... Para algo que não está comprovado, eu acho que é fora de propósito. Né? Já houve uma tentativa dessa no passado, de imunização obrigatória, o governo teve que voltar atrás. Né? Numa época do Oswaldo Cruz, numa época mais antiga, já houve, teve manifestos, etc. Isso teve que voltar atrás, porque não, isso fere a democracia, né? Fere a escolha que as pessoas podem ter para se tratar, né? Fere até o código de ética. A gente não deve obrigar nenhum paciente a tomar nenhuma atitude a não ser em risco iminente de vida. Então, tudo isso é muito sério, né? Precisa ser muito considerado antes de tomar uma atitude drástica, é obrigar as pessoas, né, a tomar remédio. Correto. Hoje o nosso bloco se estendeu, mas o papo foi muito bom. Eu espero depois, talvez, para esse programa ir para a televisão, a gente vai ter que dar umas editadinhas, porque está ao vivo, a internet acaba complicando. Mas, de qualquer forma, eu acho que a essência da informação, daquilo que a gente buscava, foi passada. Se você tiver mais alguma coisa para acrescentar que eu não tenha perguntado, fica à vontade. Eu acho que a gente falou bastante coisa hoje. Vamos, na próxima, a gente pode falar de outros assuntos interessantes. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.
E logo, logo vem o Novembro Azul, aí a gente vai falar do Novembro Azul, que é importantíssimo, né? Tem bastante coisa para falar. Vamos fazer 4 programas super legais em novembro. Legal. Obrigado, professor. É isso, um abraço, bom dia a todos. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, da Uroproctor, de São Caetano do Sul, no Espaço Cerâmica, falou com você. Está difícil até para encerrar a Eu tô vendo.